Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, tudo bem? Terça-feira quente, hein? Nesse momento faz 32 graus de acordo com o clima-tempo. Confira os destaques da edição de hoje. Votuporanguense acompanha apreensiva os impactos do furacão Irma. O filho dela, de apenas 17 anos, mora exatamente no local por onde passou a fúria da natureza. Celular explode e queima até o colchão. Vamos mostrar como ficou o smartphone da telespectadora Débora Martins, que tomou um baita susto ao colocar o aparelho para carregar. 1000 veículos, esse é o número do aumento registrado na frota de Votuporanga só este ano. Teria isso relação com o número de acidentes na cidade? E ainda vamos mostrar que o vira-lata é o queridinho do brasileiro. A raça é a que está mais presente nas casas e você vai entender por quê a partir de agora. E vai ficar mais caro para estacionar no rotativo da Zona Azul, viu? Aqui de Votuporanga, a partir do dia 1º de outubro. O prefeito João Dado publicou hoje o decreto que muda o valor de R$ 2 para R$ 2,50, 2 horas de estacionamento. O decreto reforça que não tinha aumento desde 2014. A gente agora vai falar do furacão Irma. Acompanhamos com apreensão a passagem dele por algumas ilhas e também pela Flórida. E teve uma votuporanguense que ficou com o coração ainda mais apertado ao acompanhar de longe a devastação provocada por um dos piores furacões já vistos na história. É que o filho dela, de 17 anos, mora exatamente onde tudo aconteceu. Fabiana faz parte das milhares de famílias brasileiras que têm parentes ou amigos que moram nos Estados Unidos. O filho Giovanni, de 17 anos, mudou-se para lá há 2 meses para estudar. Ele reside em Miami Beach, na Flórida, uma das áreas mais castigadas pelo furacão Irma no último final de semana. A Fabiana nos contou que ficou bastante preocupada, mas agora ela está um pouco mais tranquila porque conseguiu conversar com a tia que também mora lá na mesma casa onde o filho reside e agora ela sabe que está tudo bem, mas mesmo assim não desiste, né, Fabiana? Não, não desisto, eu quero falar com meu filho. A tia, assim que pode, que ela consegue algum ponto de internet, ela manda alguma notícia, mas não dá ainda para a gente se comunicar e não conseguir falar com meu filho. E esse contato foi quando? Foi hoje, às 5 horas da manhã. Ela conseguiu fazer um contato dizendo que estão sem internet, sem energia, mas que estão bem para deixar os familiares tranquilos. Os ventos do Irma chegaram a 200 km por hora e causaram muita destruição. Em alguns locais, ele atingiu a categoria 5, considerada a mais forte. Muitas casas foram destruídas e centenas de pessoas ficaram desabrigadas, tendo de ir para a casa de parentes e amigos ou abrigos do governo. Fabiana conta que só vai ficar mais tranquila quando falar com o filho. Embora eu sei que eles estão passando muitas dificuldades, não é fácil ficar sem energia, sem internet para comunicação, eu sei que eles estão bem. E até agora não conseguiu mais nenhum outro contato? Não consegui mais nenhum outro contato. Eu tenho que esperar eles conseguirem algum tipo de comunicação. E lá é muito sofrimento. Tá sendo sofrido, foi muito devastada a área e somente em alguns pontos muito difícil de encontrar que tenha internet. Agora a situação por lá já está melhorando, viu? Que bom, né? Agora à tarde foram divulgados alguns números, tristes por sinal. No Caribe, a informação é de que foram 38 mortes, em Cuba 10 e que nos Estados Unidos 6 pessoas morreram. Mas agora o Irma perdeu força, já está se dissipando pelo território norte-americano e ainda cerca de 8 milhões de pessoas estão sem energia elétrica e muitos brasileiros já conseguiram embarcar de volta para o Brasil. Olha só como ficou o celular da jovem votuporanguense Débora Martins. Ele ficou totalmente destruído, como a gente vê aí nas imagens. Nossa produção conseguiu falar com ela, que disse que fazia 30 minutos mais ou menos que ela tinha colocado o celular para carregar, quando ela ouviu um barulho e ao tocar no aparelho viu que ele estava pegando fogo. Chegou a abrir um buraco no colchão.
A Débora tinha feito como muita gente faz, colocou o aparelho para recarregar a bateria quando foi dormir. Ela já entrou em contato com a empresa fabricante, que diz que vai analisar o que pode ser feito. O advogado dela também já está avaliando o caso. Vamos agora falar da região, porque as queimadas continuam preocupando. A Angélica conta pra gente no Região em Minuto. Boa noite, Angélica. Olá, Wender, boa noite. Um incêndio destruiu uma área de plantação de cana-de-açúcar, pastagem e até uma área de proteção ambiental em Castilho. As chamas começaram na segunda-feira e os bombeiros demoraram quase 24 horas para apagar o fogo. Esse incêndio atingiu 330 hectares de cana e pastagem, o que daria cerca de 300 campos de futebol. Um caminhão também foi atingido pelas chamas. Uma equipe da CETESB foi até o local e vai ajudar na investigação das causas do incêndio e também a calcular o estrago. Uma bebê de 5 meses e uma mulher de 38 anos morreram e outra pessoa ficou gravemente ferida em um acidente ontem em Santa Adélia. Testemunhas disseram que o caminhão carregado com cana-de-açúcar apresentou problemas mecânicos e reduziu a velocidade. Foi quando o carro que vinha logo atrás acabou batendo na traseira do caminhão. Outros motoristas que passavam pelo local disseram que havia muita fumaça na hora do acidente e por isso pode ter prejudicado a visibilidade da motorista do carro. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. E em Tabapuã, um cavalo foi resgatado de dentro de um córrego ontem à tarde. O animal foi encontrado por um morador que passava próximo ao local. O cavalo caiu no córrego e ficou preso entre um barranco e um tronco de árvore. O Corpo de Bombeiro, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e funcionários da Prefeitura participaram do resgate, que durou mais de 2 horas. O cavalo foi retirado com alguns arranhões, recebeu atendimento médico e em seguida foi entregue ao dono. Uma boa noite e até amanhã, pessoal. Até amanhã, Angélica, e parabéns pelo seu aniversário. Aproveita o resto da noite, hein? E aqui em Votuporanga, ontem foi dia de sessão na Câmara. Além dos projetos que foram para votação, os vereadores prestaram várias homenagens. A sessão da Câmara teve início com discursos dos vereadores na tribuna. O primeiro a falar foi Meidão, que apresentou o texto de um assessor do prefeito Dado, culpando secretarias municipais pela não realização de ato cívico em comemoração ao feriado da independência do Brasil. O que eu não posso aceitar e não posso permitir é que a Secretaria da Educação e da Cultura deixou passar as brancas nuvens o 7 de setembro de Votuporanga, que sempre foi comemorado. A fala de Meidão foi combatida pelo líder de governo, Harry Ketwinkel. O vereador questionou que um assessor do prefeito faça críticas aos assuntos da prefeitura. Um assessor de gabinete do prefeito, que ganha R$8.000, por que não tomou a iniciativa e não tomou a frente para fazê-lo? Ele é assessor de gabinete da Secretaria de Governo. Então é fácil falar de quem não faz. Levante o traseiro da cadeira e vá trabalhar. Vai mostrar para que veio, vai mostrar para que nós estamos pagando os nossos impostos. Vai mostrar a efetividade dos seus R$8.000 que ganha dentro do seu trabalho. A sessão também foi marcada por homenagens. Edinalva Azevedo entregou voto de congratulação ao pastor evangélico Toninho Alegria, da Igreja Formosa. Por sua vez, Léo Chandelli prestou homenagem aos policiais militares evangélicos do estado de São Paulo, os PMs de Cristo. O assessor de gabinete, Luciano Viana, não quis pronunciar sobre a fala do vereador Harry. Também foram realizadas homenagens por meio de aprovação de projetos de denominação de ruas. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, logo depois do TV O Jornal. Não deixe de acompanhar. E o curso de Direito da Unifev promove na semana que vem o 4º ciclo jurídico. O evento, destinado aos estudantes e profissionais da área, será realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, a partir das 7h30 da noite. As inscrições podem ser feitas até amanhã nas centrais de atendimento da Unifev. A programação abrange palestras sobre temas diversos relacionados às carreiras jurídicas. No próximo bloco vamos falar de trânsito e mostrar que não é só impressão não, viu? Tem aumentado a cada ano o número de veículos na rua, o que faz os motoristas terem ainda mais atenção.
A gente já volta. O curso de produção multimídia da Unifev promove sábado a oficina gratuita Toca do Tabuleiro. A atividade é destinada aos interessados em jogos de tabuleiro e começa às 3 da tarde no Parque da Cultura. Os encontros são realizados mensalmente aos sábados no mesmo local e horário. As datas são definidas no decorrer das atividades e anunciadas na página facebook.com/Toca do Tabuleiro. Participe, viu? É bem legal. A umidade relativa do ar melhorou um pouco hoje, agora à noite está acima dos 60%, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Durante o dia ficou abaixo disso e por isso a gente continua com aquele alerta de hidratar bem o corpo e o ambiente onde a gente fica. Agora a gente vai ver a previsão para amanhã. Olá, Wender. Boa noite para você e para todo mundo em casa. A quarta-feira deve ser de sol o dia todo, sem nuvens no céu. A noite também será de tempo aberto. A previsão é que a mínima seja de 19 e a máxima de 36 graus. E em Rio Preto amanhã o dia deve ser de sol também. A noite de tempo aberto e sem nuvens. Os termômetros ficam entre 20 e 32 graus. Na capital pode ter névoa logo ao amanhecer. O dia promete ser de sol. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 29 graus. Uma ótima noite a todos, a gente se vê amanhã. Obrigado, Inaí, até amanhã. Você aí, percebeu que as ruas de Votuporanga estão mais movimentadas? Pois é, não é só impressão não, viu? Só este ano a cidade ganhou cerca de 1.000 veículos. E isso, além de deixar o trânsito um pouco mais lento, também obriga a gente a redobrar a atenção e até políticas públicas a serem implantadas. Votuporanga está entre as cidades que mais se desenvolvem no estado de São Paulo. Apesar da crise econômica pela qual passa o país, a cidade caminha na contramão dos números negativos. A frota de veículos é um bom exemplo disso. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, o DETRAN, nos 8 primeiros meses deste ano, a cidade ganhou mais de 1.160 veículos. No mesmo período do ano passado, foram 810. Ainda segundo o DETRAN, são registrados por mês aqui em Votuporanga 145 veículos, ou seja, 1.740 por ano. Para o secretário de Trânsito do município, esse crescimento exige algumas melhorias no trânsito. Algumas delas já estão sendo colocadas em prática, como, por exemplo, a troca de placas com os nomes das ruas. Além disso, a cidade vai ganhar placas marrons, que vão informar os pontos turísticos da cidade. As placas terão fundo marrom e letras brancas, condizentes com o objetivo, ou seja, indicar os pontos turísticos de Votuporanga. Nesta concessionária, as vendas de veículos 0 km vêm registrando aumento nos últimos meses, o que contribui diretamente para o crescimento da frota. De acordo com o diretor da concessionária, o crescimento de janeiro a julho deste ano ficou em torno de 5%. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, o mês de agosto, só o mês de agosto, em relação ao ano de 2016, nós tivemos aí um aumento de 8% no volume de vendas. Neste ano, de janeiro a julho, 5%. 5% no total. Com a tendência de crescimento do número de veículos nas ruas nos próximos anos, a Prefeitura já pensa no futuro. Em breve, o Poder Executivo deve mandar para a Câmara de Vereadores um projeto de lei sobre mobilidade urbana. Seria, por exemplo, o transporte. Como fazer um transporte eficiente, atender à demanda da população. Onde passar, onde parar e assim por diante, atendendo de forma bem real, bem condizente à necessidade de transporte de Votuporanga, tanto coletivo como individual. Esse aumento também pode ter relação com a quantidade de acidentes, né? O número de pessoas feridas no trânsito de Votuporanga só tem aumentado. Até julho deste ano foram 403 pessoas e 9 morreram, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Ontem, por exemplo, teve um grave acidente na rua Copacabana. 3 pessoas ficaram feridas depois que 2 motos bateram de frente. Uma das vítimas caiu no chão e foi atropelada por um carro que passava bem na hora que tudo aconteceu. Segundo a polícia, o motorista não parou para prestar o socorro. Todas as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga e passam bem.
É o motociclista de 54 anos, o jovem de 19, que também era motociclista, e o passageiro de 13 anos. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Contrata-se com urgência soldador com experiência comprovada. Interessados em enviar currículos no e-mail contato@metalaco.ind.br. Empresa no segmento de estofados contrata tapeceiro. Os interessados devem comparecer na empresa com o currículo para entrevista. Endereço: Rua Pedro José Massura, 2444. Empresa de bebidas contrata vendedor externo que tem experiência e CNH com habilitação AB. Interessados em enviar currículo no e-mail rafaelgutierrez11@gmail.com. A seguir vamos falar de adoção de animais. Você sabia que vira-lata é a raça mais presente nas casas brasileiras? Pois é. E também tem uma reportagem sobre o olfato. Um estudo mostra que ele é influenciado pelas experiências da nossa vida. É daqui a pouco. Os cursos de Ciências Biológicas, Letras, Matemática e Química da Unifev vão oferecer a partir do dia 16 de setembro aulas preparatórias para o Enem. As atividades são gratuitas e destinadas aos estudantes das escolas públicas e particulares e adolescentes atendidos por projetos sociais aqui de Votuporanga e também da região. Os interessados podem se inscrever na Central de Relacionamento do Campus Centro da Unifev, que fica na Rua Pernambuco. Ao todo, serão 6 encontros realizados durante o dia todo, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5h30 da tarde. As atividades seguem até o dia 28 de outubro, uma importante oportunidade. Você já parou para pensar que cheiro é algo inexplicável? Cada um sente de um jeito, né? Pois é. Pesquisadores brasileiros e de outros países estão descobrindo que o desenvolvimento do olfato pode ser influenciado pelo meio em que vivemos. Por isso, quem trabalha com esse sentido no dia a dia melhora a capacidade de sentir cheiros diferentes. É o cheiro da mãe que dá ao bebê a certeza de que está seguro. Nos alimentos, o odor estimula o nosso paladar, nos estimula a saborear uma melancia, por exemplo. O cheiro também serve de alerta, como quando começa a chover, e nos transporta para antigas memórias. Então você tem no olfato uma grande ligação com duas coisas em especial. Em primeiro lugar, a memória, em segundo lugar, as emoções, tudo isso junto, e não é à toa que nós temos uma grande memória olfativa de momentos emocionais importantes da nossa vida. Pela televisão dá para ver e ouvir, mas não dá para sentir cheiro. Se isso fosse possível, você estaria sentindo o cheirinho perfumado deste laboratório. É aqui que a perfumista testa as combinações de ingredientes que vão dar origem às diferentes fragrâncias. Verônica é perfumista de uma importante marca de cosméticos. O perfumista, ele volta na sua memória olfativa, que é um banco de ingredientes que ele cheirou a vida inteira, desde o dia que ele nasceu, e ele vai, por exemplo, trazendo de sua memória os ingredientes, por exemplo, cheiro de água, cheiro de praia, cheiro de maresia, se for compor uma fragrância aquosa. Flávia é engenheira e atua há 10 anos como osmóloga em uma montadora de automóveis. Com o nariz, ela avalia cada espaço interno do veículo. Eu tento caracterizar que tipo de cheiro que eu estou sentindo nessa peça. Essa peça ela está cheirando solvente, ou ela está cheirando, está adocicada. Tem vários tipos de odor que a gente sente. Para cada peça, faz uma validação e a gente aprova ou não aprova a montagem dessa peça dentro do carro. Este pesquisador da Unicamp trabalha na pesquisa que descobriu novidades com relação ao olfato. Com testes feitos em ratos, cientistas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Brasil descobriram que o ambiente onde o indivíduo se desenvolve tem grande contribuição no crescimento das células capazes de identificar cada cheiro. A pessoa que experimenta sensações de forma rica, né? Experimenta diferentes tipos de alimento, participa de diferentes tipos de ambientes, né? Sai para diferentes lugares, convive com diferentes famílias, essa pessoa está exposta a mais odores. Ao estar exposta a mais odores durante sua vida, vai ter dentro do nariz células de mais tipos capazes de detectar essa imensa variedade de cheiros. Muito interessante, né? E só mais uma curiosidade. Especialistas garantem que o olfato foi o primeiro sentido que surgiu na natureza. Por isso, ele está associado às emoções e também à memória. Legal, né?
Empresários e sindicalistas apresentaram hoje ao presidente Michel Temer um conjunto de demandas para a retomada do crescimento econômico e da geração de emprego no país, que precisa acontecer logo, por sinal. Em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do presidente e de ministros, a ampliação da oferta de crédito e a redução dos juros estiveram entre os temas citados por representantes dos diversos setores que discursaram. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que essa é a mais longa e mais profunda recessão vivida pelo Brasil desde que o PIB começou a ser medido no início do século passado. Vira-lata é a raça mais presente nas casas brasileiras. Pois é, eles saíram da categoria de desprezados e hoje conquistaram um posto de queridinhos, como a gente vai ver e entender o porquê na reportagem. A cachorrinha Ládia adora comer banana na mão da tutora. Mas há 10 anos, numa realidade de abandono, tudo era diferente, até a Sofia decidir adotar. Você tem a obrigação de passear, de cuidar, de viver mais, né? Porque você tem um ser vivo que necessita dos teus cuidados. Cachorros como a Ládia, sem raça definida, são a maioria nos lares brasileiros. Os dados estão numa pesquisa do Instituto Qualibest. Entre mais de 7 mil entrevistados, 65% tinham animais de estimação. A pesquisa revela que os famosos vira-latas são os mais populares. Eles estão em 41% das casas. Em seguida, vêm as raças Poodle, Pinscher, Labrador, Pitbull e Lhasa Apso. Os cães sem raça definida costumam ser mais resistentes e são os que mais estão presentes nas residências de classes C, D e E. 33% deles foram resgatados na rua, assim como a Maria de 7 anos, antes de encontrar um abrigo. A Maria, como outros animais, vive acolhida na SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. Mas a realidade é de superlotação. E os casos de abandono são mais frequentes que as adoções. Em um ano, 248 bichinhos foram adotados e a SUIPA acolheu mais de 2.700 animais abandonados. Às vezes a pessoa vai e adota um animal filhotinho, acha que não vai dar trabalho. E um animal agora, um cão e um gato, vive em média agora no mínimo 15 anos. Muitas pessoas dispostas a adotar têm critérios que nem sempre dão chance para os cães mais velhos ou para aqueles com alguma deficiência. A malhadinha, de 6 meses, deu sorte. Ela acaba de deixar o abrigo para os braços da Verena. Tem que ter essa conscientização de adoção. Ah, só amor, muito carinho, vai ter de tudo. Vai ser minha filhota, já é. Muito legal, é bom ter um bichinho de estimação em casa, né? Aqui em Votuporanga nós temos 3 ONGs protetoras de animais e que têm animais para adoção. É só você procurar no Facebook para ver como ajudar nesse trabalho tão bonito ou mesmo adotar um bichinho de estimação. São elas Companhia do Bicho, Amor e Patas e Espavo com S mudo. Para rever as nossas reportagens é só você ir lá no tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Amanhã a gente se encontra às 7 da noite. Até lá!